Saúde os amados irmãos da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de abençoá-los todos com a paz que transcende todo entendimento, com a força gloriosa de Deus, não é? Para as causas de sua vida. Peregrinamos neste mundo onde há muita aflição, mas Jesus nos disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Aleluia, essa é a nossa esperança. Amados irmãos, eu peço para que todos vocês que receberem a minha mensagem, ainda não for inscrito no meu canal, que possa se inscrever, amém? Ficarei muito feliz com a participação de cada um de vocês. Amados irmãos, hoje quero pregar sobre prosseguindo para o alvo que é Jesus. Vamos nos basear em Filipenses capítulo 3, versículo de 12 a 15, escrito pelo apóstolo Paulo. Amém? Esse versículo diz assim: não que haja e tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio que da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Amém? Então, nesses versículos de 12 a 15, há uma aparente incoerência, contradição de Paulo, né? Nós vemos que ele inicia dizendo, não que já a tenha alcançado, o que já seja perfeito. Seguindo, ele repete novamente essa condição. Não julgo que o haja alcançado. Ele está falando da perfeição. Mas, andando mais um pouco, ao chegar no versículo 15, ele diz, por isso, todos quantos já somos perfeitos, não é? Então, realmente, há uma aparente incoerência, mas essa aparente incoerência pode ser para nós esclarecida através do próprio apóstolo Paulo. Vamos prosseguir. Então, Paulo, ele foi um perseguidor da fé cristã. Ele foi um homem realmente muito zeloso pelo judaísmo, achando que o cristianismo estava subvertendo, né, o judaísmo, ele perseguiu. Ele teve cartas e entrou em casas, arrastou pessoas, levou para serem realmente presas e até mesmo mortas. Então nós vemos que ele foi um homem que realmente, ele na sua boa fé, no seu zelo, não é? Ele foi bastante malvado, né? Mas ele veio se converter. Ele veio ter um encontro com Jesus Cristo e se torna o grande apóstolo Paulo, o escritor de 80% do Novo Testamento. Um homem de muitas lutas, sofrimentos, não é? Mas também de muito testemunho, de muita edificação. Amados, lutas, sofrimentos faz parte daqueles que querem viver de forma piedosa. Bom, Paulo passou a viver de forma piedosa em Cristo Jesus e realmente deixou um grande legado, mas também um histórico de muito sofrimento. Bom, então nós vemos que essa aparente incoerência está em ele dizer por duas vezes que ele não era perfeito, né? Mas que a perfeição estava longe dele, mas que ele prosseguia, né? Ele avançava e continuava, né? Mas mesmo assim ele não era perfeito, né? Mas quando chega no versículo 15, ele diz algo surpreendente: sou perfeito.
Nós todos que somos perfeitos. Então, ele está incluindo ele, sou perfeito, não é mesmo? Então, a questão é, será que nesta terra nós podemos alcançar a perfeição? Sim ou não? Vejamos, então temos duas questões. Há os que dizem que não podemos alcançar a perfeição nesta terra, né? Então isso é muito importante, né, nós refletirmos, porque para os que acham que não podem conseguir a perfeição, né, nesta terra, então corre um grande perigo, um grande risco, né, de cair na mediocridade, no conformismo, né, no cinismo espiritual, né? Então vivendo pecando, caindo, né, e vivendo fracassando e depois dando a desculpa, dizendo assim: nem Paulo, o grande apóstolo, né? Ele era perfeito. Quem sou eu, né, para ser perfeito, né? Esse pensamento, amados irmãos, é muito perigoso. É muito perigoso. Mas há os que dizem, não, nós podemos ser perfeitos nessa terra. Vamos ver aqui quais são as consequências deste pensamento, né? Sim, podemos ser perfeitos. Então, por outro lado, se você acha que nesta terra você pode ser perfeito, você vive angustiado. Porque por mais que você tente, não alcança, não consegue ser perfeito. Então, essas tentativas frustradas deixam você desesperado, achando que o melhor é não permanecer na fé, porque ninguém pode ser perfeito. Então, há dois extremos, né? Não posso, sim posso. Bom, a verdade é que tanto sim quanto não é verdade, mas vamos ver por quê. Portanto, esta reflexão sobre se podemos ou não podemos ser perfeitos é uma questão a ser esclarecida. Vamos compreender o conceito bíblico de perfeição. Veja, após o nascimento em Cristo Jesus, somos bebê, somos perfeitos, né? Na condição de bebê em Cristo, não é mesmo? No estágio de bebê, então somos perfeitos, né? Mas não estamos perfeitos comparados com um cristão maduro, crescido, não é? Que fez uma longa caminhada, né? Então, passa-se os anos como bebê, então passa-se os anos do nascimento em Cristo e apesar de passar os anos, se continuar do mesmo jeito que nasceu, querendo tomar leite, papinha, usando fraldas espirituais, né? Aleluias! Sem amadurecimento, sem crescimento espiritual, então não estamos mais perfeitos, pois nós já temos um tempo após o nascimento, tudo bem? Então, Paulo quis dizer a respeito da perfeição o seguinte: ele diz que a perfeição não é um lugar onde você chega, perfeição é um processo. Tudo bem? Então, um processo entendemos que é uma coisa desencadeando outra, é caminhando, prosseguindo para o alvo, não é mesmo? Então, nós vemos aqui, quando nós fazemos uma ilustração, né, de um processo de comparação da vida do nascimento físico para o nascimento espiritual, podemos compreender melhor. Então, quando nascemos como bebê, né, nós somos totalmente dependentes de outra pessoa. Nós precisamos que outro nos alimenta, que nos conduza, que realmente cuide de nós, tudo bem? Somos bebê. Aí crescemos de bebê para uma criança. Ela já está mais esperta, ela está correndo, ela está curiosa, ela está sendo alfabetizada, ela está verdadeiramente brincando sobre as suas pernas. Mas ainda não podemos atribuir a ela tantas responsabilidades, porque ela é criança, saiu do estágio de bebê, cresceu para criança.
Mas quando no estado de criança ela passa-se os anos e se torna um adolescente, se ela não tiver atitude de adolescente, então ela já não está mais perfeita. Ela já saiu de criança, foi para adolescente. O adolescente, ele passa pelas suas fases, ele vai crescendo, né? E nesta fase de adolescente ele está perfeito, né? Já tem algumas responsabilidades, já tem consciência de algumas coisas, mas ainda não é um adulto. E não se pode botar no adolescente responsabilidade de adulto. Mas os anos passam. E ele chega à maturidade de um rapaz, de uma moça, de uns 22 anos, não é? Considerado juridicamente adulto, né? Às vezes nem chega a ser adulto, mas se espera que já tenha passado de bebê, de criança, de adolescente e agora está caminhando para ser um adulto, para vir amadurecer, não é? E é necessário haver um progresso, haver um desenvolvimento, não é mesmo? Então nós vemos que neste pensamento e nesta condição, nós vemos que esse processo de evolução, conforme o estágio em que a pessoa está, ela é perfeita. Se ela é uma pessoa, né, de 2 anos, ela é perfeita para 2 anos, não é? Mas se ela, ao desenvolver e passar por todas as fases, chegar à fase de adulto e continuar querendo ser um bebezinho, não é? Aí não está nada perfeito, ela está tendo algum problema moral, um problema realmente de síndrome, de alguma coisa que levou essa pessoa a passar por todo este período e não se desenvolver, né? Da mesma forma, nós podemos ver, não é, que na vida cristã, né, nós também, quando nascemos em Cristo, aceitamos Jesus e ficamos empolgados, nós somos perfeito bebê em Cristo, não é não? Vamos crescendo, vamos ser um menino em Cristo, um adolescente em Cristo, e vamos crescendo e chegar a ser um adulto em Cristo, amadurecido em Cristo através da oração, da palavra, do jejum, não é? Da autodisciplina, não é? Da decisão, né, de querer crescer, de querer realmente desenvolver. Mas se isso não acontecer, então não é mais perfeito, não é? Existe um tempo para todas as coisas. E este tempo em Cristo Jesus não é a idade, porque pode ser que um menino de 10 anos, 14 anos, aceite Jesus, creia em Jesus e ele vai crescendo, e não se desvirtua e vai se crescendo no conhecimento, no caráter e se torna uma pessoa madura muito antes de uma pessoa já madura, não é? Que vem conhecer Jesus, receber Jesus, não é? Mas ela é fisicamente madura, mas bebê em Cristo. E ela também vai crescer, não é? Perseverando vai crescer. Então, na vida cristã, aleluias, grande é este conhecimento que, sim, somos perfeitos, dependendo da fase em que estamos, mas ao terminar aquela fase, ao passarmos para outra fase, se não continuarmos crescendo, desenvolvendo, prosseguindo, já não somos mais perfeitos, né? Então, a perfeição é um processo, né? E ela é contínua. Então, para chegar a ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus, né? Isso é possível, mas vai ter etapas, não é? Para ser um cristão maduro, para ser verdadeiramente uma pessoa que dê bons e grandes frutos. Mas isso pode levar algum tempo, alguns anos. Na vida cristã, ninguém pode se comparar com ninguém. Todos temos que ter os olhos cravados, fixados em Jesus. Ele é nosso exemplo. Nós caminhamos para imitar a Jesus, para chegar à perfeição de Deus. Nós vemos que Paulo diz:
seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Então, se aqueles cristãos do primeiro século imitando Paulo, estava prosseguindo e imitando a Cristo, não é? Porque esse era o alvo de Paulo. Mas hoje nós também podemos, não é? Usar das cartas de Paulo, mas também nos espelhar diretamente a Cristo. Amém? Mas realmente os homens e as mulheres de Deus, de peso, de crescimento, nos orienta muito, nos dirige, não é? E nos apoia para que o nosso crescimento seja de degrau a degrau, até ser dia perfeito. Aleluias, glória a Deus. Então veja, glória a Deus. Então, na vida cristã, nós não devemos nunca nos comparar com ninguém, não é? As pessoas da vida cristã, uma nasceram hoje, outras nasceram há um mês, há um ano, outras estão caminhando, né? Então, nós não podemos nos comparar com ninguém. Nós temos que verdadeiramente ser hoje mais do que fomos ontem e amanhã mais do que fomos a cada dia. E assim nós vamos crescendo em Cristo Jesus. Porque nós temos que entender o seguinte: a perfeição cristã é um processo diário que não acaba nunca. Enquanto você está vivo nesta terra, você tem que continuar crescendo, né? Vencendo as suas batalhas. Você vence uma batalha e diz: oh, venci, nunca mais vou passar por isso. Que bom seria. Por aquilo provavelmente talvez você não passe. Você vai passar por uma batalha um degrau mais alto, para que você também cresça um degrau a mais. Amém? Glória a Deus. Este processo do crescimento em direção à perfeição pode até ser, algumas vezes, desanimador. Para muita gente pode ser desanimador, porque nesta longa caminhada, né, você pode cair, você pode falhar. Isso acontece com todos nós, amém? Então, enquanto você, né, está nessa sua luta, o inimigo está te cercando. Ele quer que você caia. Ele quer que você seja infeliz em alguma coisa, não é? Para quando você cair, aquele que te perseguia, que te circulava, dizer: olha, você caiu, que é isso, que coisa horrorosa, olha, larga disso, a fé não é para você, a caminhada cristã não é para você. Essa é a voz do inimigo. Ele te cercou, ele realmente fez com que você realmente tivesse algumas dúvidas, e depois, quando ele consegue, mas ele quer tripudiar você. Mas esta é a voz do inimigo, não é a voz de Deus, não é? Então vejamos, nós vamos ver que então o inimigo, ele é uma pessoa que está sempre te confrontando, né? E então você vai fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu estou desanimado, eu caí 1, 2, 3 vezes. Então vamos ver aí onde está o conselho de Paulo. Voltando a Paulo, né, e analisando o que ele diz, entre aspas, ele diz: eu ainda não sou perfeito, eu estou indo para a perfeição. Isso é o que ele diz. Mas, como já vimos no versículo 15, ele diz: mas já sou perfeito. Então, ele está dizendo, Paulo está dizendo: não sou perfeito comparado com Jesus, mas já sou perfeito de acordo ao tempo de caminhada cristã que eu tenho. E Paulo acrescenta algo bastante importante para você, meu irmão e minha irmã, para mim mesma, não é? A respeito do que ele diz. Uma coisa eu faço, Paulo diz. Aqui está o segredo para uma vida cristã vitoriosa. É esta palavra de Paulo, né? Uma coisa eu faço.
Primeiro, esqueço de tudo que ficou para trás e olho para Cristo Jesus e prossigo. O segredo da vida cristã é, a despeito das quedas, é ter um arrependimento sincero e prosseguir. Vejamos o que essa palavra prosseguir significa, no grego. O apóstolo Paulo escreveu a epístola de Filipenses em grego, Esta palavra prosseguir no grego significa prosseguir apesar de. Prestou atenção nisso? Prosseguir apesar de. Apesar de o quê? Apesar das minhas quedas, apesar dos meus escorregões, apesar de estar cansado, apesar de estar desanimado, apesar de muitas vezes não ter vontade de prosseguir, apesar da vida cristã não ser fácil, isso é que significa apesar de. Aleluias! Então não pense que porque você nasceu de novo, porque você foi batizado, porque você é uma pessoa que realmente ama Jesus, você não vai ter dificuldade. No princípio tudo é maravilhoso. No princípio é o primeiro amor. É uma grande descoberta de tudo que Deus possa fazer por nós. É a paz que transcende todo entendimento dentro de nós. E então nós estamos empolgados, só que é necessário crescer, é necessário prosseguir. E neste processo é que realmente nós nos vemos cansados, às vezes desiludidos, Então, uma coisa eu digo a você, se você cair, você levanta. Se você cair, você levanta. Esperando em Deus que você não venha cair sempre no mesmo erro, não é mesmo? Mas a vida, espero para você, uma vida longa, próspera em Deus, há nesta caminhada muitas formas de se cair, Então você levanta, se arrepende e prossiga, Porque felizmente os céus não são para aqueles que nunca caíram. Felizmente, não é mesmo? Porque talvez se o céu fosse para aqueles que nunca caíram, nunca eu ou você ou nenhum dos homens e mulheres descritos na Bíblia poderia estar lá. Mas a nossa fé é que nós vamos prosseguir e nós vamos chegar lá, tudo bem? O céu é para aqueles que, mesmo tendo caído, acreditam em Jesus, se levantam e continuam caminhando. A vida cristã é prosseguir, apesar de. Não desanime, não pare, não abandone a fé. Amém? Você sem fé não vai chegar a lugar nenhum, meu amado, minha amada. Então, nós, os cristãos contemporâneos, vamos caminhando para a vida eterna, mesmo com nossas dificuldades, mas apesar de, estaremos no céu junto com todos os homens e mulheres registrados da Bíblia. Não porque pecamos, não porque caímos. Ok? Cuidado. Não é porque pecou, caiu, mesmo assim eu vou para o céu. Não. Cuidado, muito cuidado. Estaremos lá, não é porque caímos, porque cair, amados irmãos, convenhamos, não é virtude. Não é mesmo? Não é virtude. Estaremos lá porque, apesar de cairmos, nos levantamos, nos arrependemos e continuamos. Aleluias! Então, irmãos, irmãs, mesmo que você caia nesta vida, não desista, não volte atrás. Aconteça o que acontecer, prossiga apesar de. Mas se um dia você se afastar da fé e achar que não adianta mais retornar aos braços de Jesus, achar que já não tem mais força para prosseguir, Lembre-se, a vida cristã é prosseguir, continuar caminhando apesar de. Lembre-se, Jesus nunca desiste de você.
Ele sempre está com os braços abertos, esperando você. Ele te ama. Ele veio para essa terra, ele morreu, se entregou, se sacrificou para te salvar. Faça isso valer a pena, não desista. Quando você permite que Jesus caminhe ao seu lado, Ele é seu exemplo, Ele é sua referência, Ele vai te ajudar e nunca vai te abandonar. Amém? Glória a Deus. Persiga, prossiga, apesar de. Vamos orar? Chodre biash, bigabasturi andale fatre mahale bicondrogose biaste. Bigabaste cuidre biandale fatre mahade gandarbi andale fatre ma. Espírito Santo de Deus, que nos reveste de poder, que nos dá perseverança, que nos dá ousadia, que tira de nós todo medo, porque o medo não procede de Deus, mas sim um espírito arrojado, um espírito verdadeiramente que prossegue a despeito de. Pai, eu oro para cada um que me ouve nesta hora, que eles possam prosseguir, apesar das lutas, apesar da enfermidade, apesar do abandono, apesar, meu Deus, de tantas coisas, de tantas perdas, mas apesar, porque a vida não terminou. Isso foi uma fase, isso foi uma circunstância, isso foi uma tragédia, mas a vida continua. Mas a vida dará uma resposta positiva para aqueles que não desistiram, para aqueles que prosseguiram, para aqueles que creram e para aqueles que perseveraram. Pai, escreva o nome de cada um que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. E que ele saiba que não importa o fundo do poço no qual possa estar, que ele deva olhar para cima, para Cristo, e saber que é nesses momentos em que nós crescemos, evoluímos e realmente nos descobrimos. E aí nós seremos também referência para a nossa geração, para a nossa família, para o meio em qual convivemos. Pai, todos que necessitam de uma força extra para prosseguir apesar de, que nesta hora seu Santo Espírito possa dar este ânimo a cada um deles e que eles possam realmente, aleluias, esperar o melhor de ti, pois o Senhor espera o melhor deles, não os abandona, os acompanha, os fortalece e estará com ele na glória de Deus, cantando o hino da vitória. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos receber a bênção? A bênção está sempre, como digo, que gosto de dar. Aqui está em Números, capítulo 6, 24 e 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem digam amém. Amém? Deus abençoe, ficamos por aqui, esperando em Deus que vocês possam ter sido edificados e que prossigam, não desistam. Amém? Deus os abençoe profundamente. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá bom? Deus os abençoe por isso. Aleluia.